Antes de começar, já curta, siga o canal e acompanhe essa história até o final. Naquela noite, o restaurante Mirante Azul estava mais bonito do que nunca. O lugar ficava no alto de uma serra, com janelas enormes voltadas para o mar. As mesas tinham velas acesas, taças brilhantes e flores brancas espalhadas pelo salão. Marcelo Andrade sorria para os convidados como se fosse o homem mais feliz do mundo. Ele estava celebrando a reinauguração do restaurante que dizia ter construído sozinho. Ao lado dele estava Isabela, sua amante, agora apresentada como sua nova companheira. Ela usava um vestido dourado e segurava uma taça como se fosse dona daquele lugar. Todos batiam palmas, mas alguns convidados ainda lembravam de Clara, a ex-esposa de Marcelo. Ninguém imaginava que Clara chegaria naquela noite carregando um segredo capaz de parar tudo. Clara Duarte estava longe daquele brilho, sentada dentro de um ônibus quase vazio. Ela usava um vestido verde simples e segurava uma pequena caixa de madeira no colo. A caixa parecia antiga, com marcas de tempo e uma fechadura já enferrujada. Dentro dela havia documentos, fotografias e uma carta que Clara evitou abrir por anos. A cada curva da estrada, ela sentia o coração bater mais forte. Não era medo de Marcelo, mas medo do que aquela verdade faria com todos. Durante muito tempo, Clara escolheu o silêncio para proteger alguém que amava. Agora, o silêncio tinha virado uma prisão dentro do próprio peito. Ela olhou pela janela e viu as luzes do restaurante brilhando no alto. Naquele instante, entendeu que não podia mais voltar atrás. Marcelo caminhava pelo salão recebendo elogios de empresários e jornalistas locais. Ele falava alto, ria com facilidade e contava histórias sobre sua superação. Dizia que tinha levantado o restaurante depois de uma fase muito difícil. Também dizia que poucas pessoas ficaram ao seu lado quando tudo parecia perdido. Isabela sorria ao ouvir aquilo, como se fosse parte daquela vitória desde o começo. Mas alguns funcionários antigos se olhavam em silêncio, sabendo que a história não era bem assim. Eles lembravam de Clara chegando cedo, fechando tarde e salvando o caixa muitas vezes. Lembravam também das receitas dela, dos fornecedores que ela negociou e dos clientes que ela conquistou. Marcelo raramente falava sobre isso, porque preferia apagar o nome da ex-esposa. Naquela noite, ele queria que todos acreditassem que o sucesso tinha apenas a assinatura dele. Isabela aproveitava cada segundo daquela festa como se estivesse num palco. Ela cumprimentava convidados importantes e exibia um anel novo na mão direita. O anel tinha sido dado por Marcelo naquela mesma tarde, durante uma sessão de fotos. Ele prometeu que, depois da reinauguração, anunciaria oficialmente o noivado dos dois. Isabela acreditava que aquela noite marcaria sua entrada definitiva na alta sociedade da cidade. Ela sabia que muita gente ainda a chamava de amante pelas costas. Mesmo assim, fingia não se importar com os comentários discretos. Para ela, estar ao lado de Marcelo já era uma vitória contra Clara. O que Isabela não sabia era que aquela comemoração tinha uma base frágil demais. Bastava uma verdade entrar pela porta para tudo começar a cair. Clara desceu do ônibus alguns metros antes da entrada do restaurante. Ela preferiu caminhar o restante do caminho sozinha, sentindo o vento frio no rosto. Cada passo trazia uma lembrança diferente dos anos em que viveu ao lado de Marcelo. No começo, eles eram apenas dois jovens cheios de planos e dívidas. Clara cozinhava, atendia mesas e fazia contas até de madrugada. Marcelo sonhava alto, mas muitas vezes desistia quando a pressão ficava grande. Foi Clara quem acreditou no restaurante quando todos diziam que não daria certo. Foi ela quem transformou receitas de família em pratos que ficaram famosos na região. Mesmo assim, quando o dinheiro começou a entrar, Marcelo começou a olhar para ela com desprezo. O amor que antes parecia parceria foi virando distância, mentira e traição. A primeira vez que Clara viu Isabela foi em uma foto no celular de Marcelo. Ele disse que era apenas uma consultora de imagem contratada para ajudar no restaurante. Clara tentou acreditar, porque ainda lutava pelo casamento. Mas as reuniões ficaram mais longas e as desculpas ficaram mais fracas. Depois vieram perfumes diferentes, mensagens apagadas e viagens que não faziam sentido. Quando Clara finalmente perguntou a verdade, Marcelo não negou por muito tempo. Ele disse que Isabela entendia seus sonhos de um jeito que Clara não entendia mais. Aquela frase doeu mais do que a traição em si.
Clara saiu de casa levando poucas roupas e muitas perguntas sem resposta. Marcelo ficou com o restaurante, com a aparência de vencedor e com a mentira pronta. No salão, Marcelo subiu em um pequeno palco montado perto das janelas. Atrás dele, o mar escuro aparecia iluminado apenas pela lua. Um garçom entregou o microfone, e os convidados se aproximaram com taças erguidas. Marcelo agradeceu aos investidores, aos amigos e aos clientes fiéis. Depois olhou para Isabela e pediu que ela ficasse ao seu lado. Ela subiu sorrindo, ajeitando o vestido dourado com cuidado. Algumas pessoas aplaudiram, enquanto outras apenas observaram em silêncio. Marcelo disse que aquela noite era sobre novos começos e grandes amores. Isabela segurou sua mão, emocionada com a cena que sempre desejou viver. Ninguém percebeu que, do lado de fora, Clara já atravessava o jardim de pedra. Clara parou por alguns segundos diante da entrada principal. Pela janela de vidro, viu Marcelo segurando a mão de Isabela no palco. Ela também viu os convidados sorrindo, como se aquela história fosse limpa e bonita. Por um momento, a dor antiga tentou fazê-la desistir. Seria mais fácil virar as costas e guardar o segredo por mais alguns anos. Mas então ela olhou para a caixa de madeira em seus braços. Aquela caixa não pertencia apenas ao passado, pertencia a alguém que precisava ser reconhecido. Clara respirou fundo e enxugou discretamente uma lágrima. Ela não estava ali para implorar amor, nem para pedir lugar de volta. Ela estava ali porque certas verdades não podem morrer escondidas. Dentro do salão, Marcelo continuou seu discurso com voz firme. Ele disse que algumas pessoas saem da nossa vida porque não suportam nosso crescimento. A frase fez alguns convidados trocarem olhares desconfortáveis. Isabela sorriu, entendendo aquilo como uma indireta para Clara. Marcelo então levantou a taça e anunciou que aquela noite também celebrava seu novo amor. O salão se encheu de aplausos educados, mas sem verdadeira emoção. Ele virou-se para Isabela e disse que ela era a mulher que trouxe luz para sua vida. Isabela levou a mão ao peito e fingiu surpresa diante das câmeras. No mesmo momento, as portas de vidro começaram a se abrir lentamente. O vento frio entrou primeiro, apagando algumas velas das mesas próximas. Clara entrou no restaurante com a caixa de madeira apertada contra o peito. O salão inteiro ficou quieto ao perceber quem ela era. Marcelo perdeu o sorriso antes mesmo de terminar o discurso. Isabela soltou a mão dele e olhou para Clara com irritação. Os funcionários antigos ficaram parados, emocionados e assustados ao mesmo tempo. Clara caminhou pelo corredor central sem baixar os olhos. Seu vestido simples contrastava com o luxo exagerado daquela festa. Quando chegou perto do palco, colocou a caixa sobre uma mesa vazia. Marcelo perguntou o que ela estava fazendo ali, tentando parecer calmo. Clara olhou para todos e disse que aquela comemoração não podia continuar baseada em uma mentira. Marcelo desceu do palco tentando controlar a raiva. Ele pediu que Clara fosse embora antes de criar um escândalo. Clara não se moveu e manteve a mão sobre a caixa. Isabela disse que aquela noite não era lugar para drama de ex-esposa. Alguns convidados olharam para ela com reprovação. Clara abriu a caixa devagar, sem responder à provocação. Dentro dela havia fotos antigas, documentos amarelados e uma carta fechada. Marcelo reconheceu a caixa e ficou visivelmente nervoso. Ele tentou pegá-la, mas Clara afastou sua mão. Naquele instante, todos entenderam que o segredo era sério. Clara tirou a primeira fotografia de dentro da caixa. Na imagem, ela parecia jovem, ao lado de Marcelo e de um homem idoso. O homem era Augusto Duarte, pai de Clara e antigo dono daquele terreno. Foi ele quem deixou o espaço para que o restaurante nascesse. Marcelo sempre dizia que havia comprado tudo com esforço próprio. Mas a fotografia mostrava outra parte da história. Clara explicou que o terreno nunca pertenceu a Marcelo sozinho. Ele havia sido cedido pela família dela no início do casamento. Os funcionários antigos confirmaram a história com olhares emocionados. Marcelo começou a perceber que sua versão estava desmoronando. Isabela cruzou os braços e disse que aquilo era passado. Clara respondeu que o passado ainda sustentava aquele prédio. Então tirou da caixa um contrato antigo de sociedade. O documento tinha a assinatura dela, de Marcelo e de seu pai. Clara era oficialmente sócia fundadora do restaurante Mirante Azul.
Marcelo tentou dizer que o papel não tinha mais valor. Mas Clara mostrou carimbos, registros e uma cópia reconhecida em cartório. Um dos jornalistas presentes aproximou a câmera sem fazer barulho. Marcelo percebeu e pediu para ninguém gravar. Mas a verdade já tinha começado a circular pelo salão. Clara continuou falando com calma, mesmo sentindo as mãos frias. Ela contou que saiu do restaurante para evitar uma guerra pública. Na época, Marcelo prometeu que cuidaria de tudo com respeito. Mas depois ele apagou o nome dela dos cardápios e das reportagens. Também mudou receitas criadas por Clara e as apresentou como suas. Alguns clientes antigos se lembraram dos pratos originais. Uma funcionária chamada Marta começou a chorar perto do balcão. Marta havia trabalhado com Clara desde a primeira semana. Ela confirmou que muitas receitas famosas tinham nascido na cozinha de Clara. Marcelo olhou para Marta como se ela tivesse acabado de traí-lo. Se você chegou até aqui, já curta e siga o canal para acompanhar essa virada até o fim. Clara então pegou a carta fechada dentro da caixa. Marcelo ficou imóvel ao ver o envelope com o nome de Augusto. A carta havia sido escrita pouco antes da morte do pai de Clara. Durante anos, Clara não teve coragem de abri-la em público. Mas naquela noite ela sabia que precisava fazer isso. Ela abriu o envelope com cuidado e retirou uma folha dobrada. A letra do pai estava fraca, mas ainda era legível. Clara respirou fundo antes de começar a ler. Todos no restaurante ficaram em completo silêncio. A carta dizia que Augusto amava Clara e confiava em sua capacidade. Também dizia que o restaurante deveria ser administrado com honestidade. Augusto deixava claro que Marcelo só teria parte do negócio enquanto respeitasse Clara. Caso ela fosse enganada, a sociedade deveria ser revista imediatamente. Marcelo fechou os olhos como se já conhecesse aquelas palavras. Clara percebeu a reação dele e parou a leitura por um instante. Ela perguntou se ele já havia lido aquela carta antes. Marcelo não respondeu, mas seu silêncio falou por ele. Isabela olhou para Marcelo com desconfiança pela primeira vez. O orgulho daquela festa começava a virar vergonha diante de todos. Clara revelou que encontrou a carta escondida no antigo escritório do restaurante. Ela estava dentro de uma gaveta que Marcelo dizia estar vazia. Junto da carta havia recibos e anotações feitas por Augusto. Esses papéis provavam que Clara tinha direito a uma parte maior do negócio. Marcelo tentou interromper, dizendo que ela estava confundindo emoção com lei. Clara respondeu que já havia levado tudo a um advogado. Naquela manhã, uma notificação tinha sido enviada para impedir novas vendas. O restaurante não poderia ser negociado sem a assinatura dela. Isabela soltou uma risada nervosa, sem saber o que dizer. Marcelo percebeu que até ela começava a duvidar de sua história. Então Clara revelou o segredo que mais pesava em seu peito. Ela disse que Augusto não morreu apenas preocupado com o restaurante. Ele morreu tentando proteger alguém que Marcelo queria apagar. Todos ficaram confusos, esperando a próxima frase. Clara olhou para uma jovem garçonete parada perto da cozinha. A moça se chamava Lívia e tinha 22 anos. Ela trabalhava no restaurante havia poucos meses. Marcelo conhecia Lívia, mas evitava qualquer aproximação com ela. Clara chamou a jovem com cuidado, sem forçar seus passos. Lívia caminhou até o centro do salão com os olhos cheios de lágrimas. Clara segurou a mão de Lívia diante de todos. Ela explicou que Lívia era filha de sua irmã mais nova, falecida anos antes. Augusto havia criado a neta em segredo por causa de antigas brigas familiares. Antes de morrer, ele deixou parte de seus direitos para Lívia. Marcelo sabia disso desde o começo, mas escondeu a informação. Lívia descobriu tudo recentemente ao procurar documentos da mãe. Clara também só teve certeza quando encontrou a carta e os registros. A jovem não queria dinheiro fácil, apenas reconhecimento. Marcelo olhou para Lívia com medo, como se ela fosse uma ameaça. Isabela finalmente entendeu que o império de Marcelo estava cheio de mentiras. Clara colocou os documentos sobre a mesa diante dos convidados. Ela disse que não estava ali para destruir o restaurante. Estava ali para devolver nome, direito e dignidade a quem foi apagado. Lívia chorou em silêncio ao ouvir aquelas palavras. Marta e outros funcionários antigos começaram a aplaudir devagar. Logo,
Parte dos convidados também se levantou em apoio. Marcelo tentou manter a postura, mas sua máscara estava quebrada. Isabela tirou o anel da mão e deixou sobre a mesa. Ela disse que precisava saber quem era o homem que quase aceitou noivar. Quando todos pensaram que Marcelo ficaria calado, ele fez uma acusação cruel contra Clara. Marcelo apontou para Clara e disse que ela sempre teve inveja do sucesso dele. O salão ficou tenso depois daquela acusação. Clara respirou fundo e não respondeu com raiva. Ela disse que inveja não constrói restaurante, mas trabalho constrói. Marta deu um passo à frente e ficou ao lado de Clara. Outros funcionários antigos fizeram o mesmo, um por um. Marcelo olhou ao redor e percebeu que estava ficando sozinho. Isabela observava tudo com o anel deixado sobre a mesa. Lívia enxugou as lágrimas e levantou o rosto. Naquele momento, a mentira de Marcelo começou a perder força. Clara pegou uma foto antiga e mostrou para Lívia. Na imagem, a mãe de Lívia aparecia sorrindo ao lado de Augusto. Lívia segurou a foto com as mãos tremendo. Ela nunca tinha visto aquela imagem antes. Clara contou que guardou aquilo por medo de abrir feridas antigas. Mas agora entendia que esconder a verdade também machucava. Lívia abraçou Clara pela primeira vez naquela noite. O gesto emocionou vários convidados ao redor. Marcelo tentou sair discretamente pelo lado do palco. Mas o advogado de Clara apareceu na entrada do salão. O advogado caminhou até Clara com uma pasta nas mãos. Ele confirmou que os documentos já estavam registrados oficialmente. Também explicou que Marcelo não poderia vender o restaurante sozinho. A reinauguração não seria cancelada, mas a administração seria investigada. Marcelo disse que aquilo era uma perseguição armada contra ele. O advogado respondeu que documentos não perseguem ninguém. Eles apenas mostram o que alguém tentou esconder. Isabela olhou para Marcelo com decepção profunda. Ela perguntou quantas vezes ele tinha mentido para ela também. Marcelo não conseguiu responder olhando nos olhos dela. Isabela retirou o colar que Marcelo havia dado e colocou sobre a mesa. Ela disse que não queria começar uma vida em cima de mentiras. Marcelo pediu que ela não o abandonasse diante de todos. Isabela respondeu que ele não teve vergonha de abandonar Clara em público. A frase atravessou o salão como uma verdade simples. Clara não comemorou a queda de Marcelo. Ela apenas observou em silêncio, cansada de tanta dor. Lívia ficou ao lado dela, ainda segurando a foto da mãe. Marta pediu que Clara fosse até a cozinha por alguns minutos. Clara aceitou, porque aquele lugar também guardava sua história. A cozinha do Mirante Azul estava quase igual ao passado. As panelas brilhavam, os temperos estavam organizados e o cheiro era familiar. Clara passou a mão sobre a bancada com emoção. Ali ela havia criado pratos, sonhos e noites de esperança. Marta mostrou um caderno antigo guardado em uma gaveta. Era o caderno de receitas escrito por Clara anos antes. Marcelo tinha mandado esconder aquele caderno do salão. Clara abriu as páginas e viu sua própria letra. Ela chorou, mas dessa vez não era por fraqueza. Era como se uma parte dela estivesse voltando para casa. Enquanto isso, no salão, Marcelo tentava recuperar algum controle. Ele dizia aos investidores que tudo seria resolvido rapidamente. Mas ninguém parecia acreditar em sua confiança forçada. Os jornalistas já comentavam entre si sobre a verdadeira história do restaurante. Isabela caminhou até Clara na porta da cozinha. Ela pediu desculpas por ter acreditado apenas na versão de Marcelo. Clara respondeu que algumas mentiras são feitas para parecerem bonitas. Isabela baixou a cabeça, envergonhada e confusa. Lívia ouviu tudo em silêncio, segurando a foto contra o peito. Aquela noite ensinava que aparências podem enganar até quem acha que venceu. Meses depois, o Mirante Azul realizou uma nova noite especial. Dessa vez, não havia mentira escondida atrás das velas. Clara estava na entrada recebendo clientes com um sorriso tranquilo. Lívia trabalhava ao lado dela, aprendendo cada detalhe do restaurante. Marta comandava a cozinha com orgulho e alegria. A mesa principal tinha uma foto de Augusto e flores simples ao redor. Clara olhou para o mar pela janela e sentiu paz. Ela entendeu que recomeçar não é apagar a dor, mas transformar a dor em força. Marcelo tentou celebrar com uma mentira, mas Clara apareceu carregando a verdade.
Se essa história tocou seu coração, curta, siga o canal e acompanhe as próximas histórias de amor, traição, superação e recomeços.